Bem-vindo! Neste podcast vamos esclarecer todas as tuas dúvidas acerca das várias temáticas da atualidade e que têm a ver com a tua formação. Fica atento às nossas redes sociais para saberes qual será o próximo tema e para deixares as tuas questões para que a nossa equipa docente responda a todas elas. Master D Podcast. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Master D Podcast. Hoje vamos falar sobre alimentos tóxicos para cães e gatos e, como não podia deixar de ser, a melhor pessoa para nos falar acerca desta temática é, sem dúvida, o nosso médico veterinário e tutor João Salgueiro, da área dos cuidados animais. Olá, João, bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Olá, muito obrigado pelo convite novamente. E hoje, este tema, certamente que vai dar um bocadinho que falar. Porquê? Porque há muita gente que acredita que os cães e os gatos podem comer aquilo que nós comemos. Mas há cuidados a ter em relação a isto, certo, João? Eles não devem comer todos os alimentos que nós achamos e que nós comemos também. Sim, ou seja, há alimentos que eles podem comer e que são benéficos para eles e para nós. Há alimentos que nós não podemos comer e que eles também os consomem, e há alimentos que nós podemos comer e são benéficos para nós, mas que por outro lado são tóxicos para os animais. Portanto, há aqui alguns alimentos que temos que ter alguns cuidados para o caso dos animais os ingerirem, principalmente nesta quadra natalícia. Muitos destes alimentos tendem a estar disponíveis nas mesas, nas bancadas, também que as crianças possam dar aos animais. Portanto, é necessário ter aqui alguma atenção com alguns tipos de alimentos, mas certamente já os irei enumerar. Nomeadamente, perguntaram-nos, o chocolate é tóxico para os animais? O chocolate é tóxico. Não é o cacau que é tóxico, mas sim um composto que existe dentro do cacau, que é um estimulante, que é a teobromina. E a teobromina, sim, é tóxica para cães e gatos. Também está presente noutros alimentos, como no café e no chá, mas em muito menor concentração, sendo que o alimento onde existe mais concentração deste estimulante é mesmo o cacau. Portanto, existe aqui um risco acrescido à ingestão do chocolate, sendo que quanto mais escuro o chocolate é, mais tóxico também é para o animal, porque tem mais quantidade de cacau e, por sua vez, tem mais quantidade deste tal estimulante que é a teobromina. Exatamente. E alimentos como, por exemplo, a fruta ou os legumes que para nós, à partida, para quem não tem qualquer doença ou nenhuma contraindicação para comer alguns alimentos, não é? Mas, no caso das frutas e dos legumes, há proibições, há alimentos proibidos que nós não devemos de todo dar aos nossos animais? Sim, existe. No caso das frutas, as uvas e as passas. As uvas e as passas também são tóxicas, têm uma toxina dentro delas que ainda não está muito bem descrita qual é, que é um bocadinho tóxica para eles. Também o abacate. O abacate tem uma toxina que é o pérsin, que é um fungicida que para nós é benéfico, para eles também é tóxico, portanto também tem que se ter atenção. E depois nozes da macadâmia, ou seja, nozes da macadâmia, um fruto seco que é bastante utilizado na confecção de bolos, muito utilizado também nas coberturas dos bolos reis, dos bolos rainhas, e que também são tóxicos para os animais. Portanto, estes são aqui, se calhar, o top 3 de frutas mais perigosas para animais. Em relação aos legumes, temos a cebola e o alho, que muitas vezes é usado como complemento e tempero à nossa alimentação e à confecção da nossa comida, e que é tóxico também para cães e gatos. Portanto, é preciso ter muita atenção com as comidas condimentadas com cebola e alho que são disponibilizadas aos animais. É preciso perceber que o organismo deles não é igual ao nosso, não é? Como é lógico.
apesar de ser muito idêntico, não é igual e funciona de maneiras diferentes. É isso que temos que compreender, que diferentes espécies têm diferentes necessidades nutricionais e, por sua vez, também diferentes características nutricionais que fazem com que o que para uma espécie é saudável, para a outra é tóxica. E falámos de alimentos nocivos e tóxicos. E que alimentos que nós comemos que podemos dar? Em relação ao que os animais podem comer, que nós também comemos, sendo tanto os cães como os gatos animais carnívoros, temos sempre a base das carnes, dos peixes, que é algo que eles podem consumir, sabendo que devem ser sempre cruas para conseguir ter um maior teor nutricional. Sem condimentos também, não é? Sem condimentos. No limite dos limites, cozidos só em água. Mas sabemos que também para a nossa alimentação, sempre que estamos a cozinhar um alimento, estamos a fazer com que as proteínas precipitem, com que as vitaminas precipitem também, e isso vai fazer com que se perca aqui a componente nutricional do alimento. Portanto, sempre tentar dar o máximo cru possível para os animais. Em relação a frutas e legumes, há muitos animais que gostam, por exemplo, de roer cenouras, de comer bananas, maçãs. Existe aqui uma série de alimentos que não lhes fazem mal, que eles podem comer, mas depois que vai um bocadinho com o gosto de cada animal e que tem que se perceber também qual é que é o gosto de cada um. E agora que estamos a chegar a uma época natalícia, uma época de festas, uma mesa de Natal pode ser então um risco para muitos animais, não é? Pode, não só pela comida condimentada, como já falámos, tradicionalmente na cozinha portuguesa tudo leva alho e cebola, não só também pelos frutos secos que compõem os bolos tradicionais de Natal, mas também por algo que está em todos os bolos e todos os doces, que é o xilitol. O xilitol é um adoçante natural que é adicionado aos bolos, aos reboçados, aos doces, em geral, como substituto do açúcar, e esse xilitol é tóxico para cães e gatos também. Portanto, dar o cão ou o gato ter acesso a um bocadinho de bolo, dar um bocadinho de bolo, um bocadinho de doce, um reboçado, um chupa-chupa, seja o que for que possua este xilitol, pode causar problemas a estes animais. Também, outra presença assídua nas mesas de festa e nas mesas natalícias é o álcool, e não podemos tocar neste tema sem falar também do álcool, sendo que o álcool é bastante tóxico para os animais também. Tem mais ou menos os mesmos efeitos que o álcool nos humanos, só que temos que saber que a quantidade ingerida, um copo para uma pessoa é completamente diferente de um copo para um animal. Exato. Portanto, daí também ser um perigo acrescido, e muitas vezes as bebidas alcoólicas têm um sabor mais adocicado que também é chamativo. Exato. Para os animais. Portanto, a dúvida é não dar nada, não é? Ou então informar-se com um especialista, que se calhar é a melhor opção. Na dúvida é não tentar que o animal não tenha acesso, não dar nada, ter muita atenção às crianças. As crianças muitas vezes ingenuamente dão e pronto, e depois quando se vai a ver já está um mal feito e depois há um problema. Ao mínimo sinal de alteração no comportamento do animal, algo que não seja normal, contactar logo um médico veterinário para que se possa atuar em concordância. E quais são esses sinais, João? Quais são os sinais de alerta para um animal que está intoxicado? Como é que nós conseguimos perceber? Os sinais são diversos, consoante o tipo de intoxicação, mas podem ir desde um ligeiro mal-estar, ou seja, uma ligeira apatia, prostração, ou seja, estarem um bocadinho mais calmos, até o coma, ou seja, sendo que podem passar aqui por estadios de vómitos, de diarreia, por estadios de incoordenação motor, ou seja, estarem um bocadinho mais cambaleantes. Portanto, dependendo do tipo de intoxicação, vai também alterar o tipo de sintomatologia, porque pode afetar órgãos diferentes e afeta consoante o tipo da intoxicação. Portanto, aquilo que eu aconselho sempre é ter a plena noção daquilo que o animal tem à sua disposição
para poder comer, porque assim o veterinário consegue logo perceber em concordância com os sinais que o animal está a apresentar o que é que possa ter sido e, ao mínimo sinal, entrar logo em contacto e levar o animal para o hospital veterinário ou para a clínica veterinária mais próxima para que possam dar seguimento e que tudo se resolva sem grande problema. Sim, e é claro que as pessoas muitas das vezes, e obviamente que o fazem sem maldade, até é uma questão de inclusão do animal e tudo mais. Agora, têm que perceber provavelmente que se calhar estão, e usando um termo um bocadinho forte, devagarinho podem estar a causar a morte do animal, não é? Sim, é importante frisar isso, que muitas vezes tenta-se dar um miminho a um animal e está-se lentamente a sobrecarregar algum órgão, mas acho que há uma coisa muito importante, que é assumir que se fez ou que houve a possibilidade de ter sido feito. Como médico veterinário já vi muitas vezes donos a esconder a verdade e depois, quando se descobre, passado uns dias, o que é que foi, ou quando os donos já em desespero assumem aquilo que fizeram, já não há nada a fazer. Coisas que, se tivessem assumido logo ao início, ninguém está aqui para julgar ninguém, claro, os acidentes exatamente acontecem, e quando isso fosse mais cedo, se calhar o problema tinha-se resolvido mais facilmente, salvaguardando a vida do animal e também salvaguardando muito dinheiro ao dono. Exatamente. E ia-te perguntar precisamente isso. Já afloraste essa questão já um pouco, mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a isto. Na tua vida como profissional, se já te deparaste muito com muitas situações destas, se há picos no ano em que isto acontece mais, se tens alguma noção em relação a isto? Diria que se calhar o Natal é quando acontece mais. Em relação à minha experiência, os donos tendem a esconder sempre tudo, e estamos a falar desde alimentos, a medicação normal, como dar o típico Benuron ao animal, que é tóxico para ele e que também o vai matar, passando também pelas drogas leves e pesadas, que também acontece, acidentalmente os animais têm acesso, e por vergonha não dizem, pois muitas vezes já é tarde demais. Portanto, sim, esse alerta é importante, não é, João? Aquilo que eu digo é assim, para uma urgência, ser um bocadinho de chocolate, ser um Benuron, ser um bocadinho de cocaína ou um bocadinho de heroína é igual, a urgência vai da mesma maneira, ninguém está ali para julgar precisamente ninguém, e às vezes do ponto de vista ético é mais válido um animal inconscientemente pegar num bocadinho de uma droga pesada ou leve que o dono estava a consumir do que propriamente o dono deliberadamente lhe dar chocolate. Claro. Estando disponível em todo o lado que o chocolate é tóxico e que faz mal. Portanto, a mensagem que eu deixo é para assumirem acima de tudo aquilo que possa ter acontecido, porque só vão estar a ajudar o vosso animal. E a salvar a vida dele, provavelmente. Sim, e o médico veterinário não está para julgar ninguém, antes pelo contrário, para ajudar a que a situação se resolva o mais rapidamente possível. Sim, este é um alerta importante que deixamos agora para esta época festiva e para qualquer época no fundo. E para qualquer época, sim. Estamos a pegar aqui um bocadinho a deixa, porque as mesas tendem a estar mais compostas, muitas vezes a passarem, principalmente os doces, vários dias expostos. Portanto, aqui a pegar um bocadinho essa deixa. Que é comum nas mesas portuguesas, não é? Deixar vários dias. Lá está, ali. Deixar vários dias durante Exato. a época natalícia, do Natal ao Ano Novo, deixar sempre tudo exposto. Portanto, estamos a pegar nisso, mas isto são situações que acontecem sempre, ou seja, nada aqui é típico de uma altura só. Portanto, tudo aqui acontece durante o ano inteiro. E ficam aqui os alertas do nosso médico veterinário, Dr. João Salgueiro. Muita atenção aos alimentos que dão aos vossos animais. E agora que chega esta época natalícia, se calhar a atenção poderá ser um bocadinho redobrada. João, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco e esperamos ver-nos em breve para mais um podcast. Muito obrigado e espero que tenham umas festas felizes e seguras para os vossos animais, pelo menos. Exatamente. Obrigada a todos, estejam atentos às próximas questões nas nossas redes sociais para saberem quais os próximos podcasts a acontecer. Continuem a seguir-nos aqui no Spotify e nas nossas redes sociais também e desejamos umas festas felizes.